Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre a conversa dos ouvintes. Eu sou Pedro Luiz. E eu sou Alexandre Ferreira. Pela segunda vez, Alexandre, para quem ouve na internet já está acostumado com o formato, mas você que ouve pela rádio, um dos nossos 9 ouvintes na Rádio 9 de Julho, vão saber agora que a gente lê de verdade as correspondências que vocês enviam para o e-mail conversaconosco@gmail.com. Hoje é dia de comentar os comentários, hoje é dia de a gente dar voz à sua voz. Hoje nós vamos conversar sobre as conversas estendidas que vocês fazem quando têm a coragem de ouvir o nosso programa, né, Alexandre? Sim, e se nós temos um grupo seleto de ouvintes, o grupo daqueles que têm a coragem de mandar e-mail é ainda mais seleto, mas que fazem a gente muito feliz, viu? Sem dúvidas, sem dúvidas. Aliás, por falar em número de ouvintes, volta e meia eu encontro gente falando, olha, padre, eu sou o 10º ouvinte, né? Eu sou a 10º ouvinte. Somando tudo, eu acho que tá dando 11, viu, Alexandre? Já tá na hora da gente aumentar aí de 9 para 11 ouvintes. Eu acho que é o que a gente tem ultimamente, viu? Sem contar os da internet, são mais 5. Acho que ao todo aí pelas contas 16 pessoas, né? Contando os parentes, né, Alexandre? Eu outro dia, falando desse negócio de número de pessoas próximas, aí um amigo meu, dando o exemplo, eu falei, olha, é 11, é quase 12... É quase o número dos apóstolos. Ele falou, é melhor, porque não tem o traidor. Pelas contas já dá 16. Tá bom, né? Tá bom. Então, vocês, 16 ouvintes que nos ouvem, você que tem coragem de manter esse rádio ligado na Rádio 9 de Julho, você que gasta seus planos de dados baixando na internet, esse é um número um pouco maior. A gente hoje vai dar voz àquilo que você trouxe pra gente. Mas não sem antes ter joguinho e ainda bem não é meu. É teu, Alexandre? Eu não sei se meu, você teu, fica, né? se você ficar feliz quando é os meus jogos, não. Que eu gosto de te botar numa enrascada. Olha, tomara que já tenha encerrado aquele teu contrato com o BuzzFeed, né? Porque alguém tava ganhando alguma coisa aí. Bom, o grupo do BuzzFeed no Facebook é o melhor de todos. E bombou lá uma pesquisa que a gente fez, que o Alexandre fez. Rapaz, ficou... Olha, deu uma movimentada lá na página. Agora a gente tem mais de 300 pessoas. Embora tenhamos 16 ouvintes, na página do Facebook a gente tem inimagináveis mais de 300 pessoas. Isso é incrível, incrível. Quando chegarmos a 500... a gente faz alguma coisa, não sei o quê. Isso. Visita a sua casa. Não. Faz um flash mob. Faz um flash mob de 9 ouvintes. Não, só nós dois. Você é louco, aí me põe fora dessa, né? Vamos pro jogo, Alexandre, é teu, vai. Ah, Pedro, eu tô com saudade de um jogo que faz tempo que a gente não usa aqui. Que é o... Eu já até sei. Quer ver? Naquele dia! Deixa eu já abrir o bloco de notas aqui, peraí. Isso. Ai, vamos lá. Parece complicado, mas não é. Vamos lá. Naquele dia, explica aí pra quem nunca ouviu como é o Naquele Dia. Eu vou explicar, Pedro, enquanto nós vamos montando o jogo. Pode ser? Ótimo, pode ser. Vamos lá. Muito bem. Então, Naquele Dia é um jogo para nós treinarmos a nossa criatividade. E nós começamos propondo um lugar, e aí depois nós propomos alguns objetos, e depois vocês vão entender a segunda parte. Ótimo. Então, Pedro, eu gostaria de propor o lugar hoje. Proponha, eu tenho que anotar, né? Isso, anota aí. Proponha o lugar. O lugar será a final da Copa do Mundo na Rússia. Final da Copa na Rússia. Beleza.
Beleza. Que vai ser em Moscou. Exato, lá no último dia, né? Tá. Muito bem. E agora, Pedro, nós estamos lá na Rússia, no final da Copa. E o que você está vendo? Você tem que me dizer um objeto agora. Eu tô vendo... O que eu tô vendo? Eu tô vendo o monitor do árbitro de vídeo. Ótimo. A grande estrela dessa Copa. Eu tenho que anotar isso, né? Isso, tem que anotar isso. Tá, beleza. E... Agora digo uma coisa que eu estou vendo. Eu estou vendo o Neymar. Menino Ney. Olha aí. Ele não está não tá no campo, né? Ou está, não sei. Não, já tá... Eu li que tá no Rio de Janeiro, mas naquele dia ele tava. Muito bom. Tá. Agora você diz uma outra coisa que você está vendo. Uma outra coisa ou pessoa que eu tô vendo? Pode ser uma pessoa. Uma pessoa. Deixa eu ver. O canarinho pistola. Boa! Que não pode ser pistola, mas vai o canarinho pistola. Pode me multar, CBF. Meu endereço é Paróquia Santa Madalena, lá no bairro Santa Madalena. Não vale. E por último, eu estou vendo a bola quadrada do Kiko. Nossa, Alexandre. Bola quadrada. Peraí, deixa eu anotar. Bola quadrada do Kiko. Meu Deus do céu. E o que mais? Muito bem. Então esses são os objetos que estão aí na nossa cena. E o próximo passo é, Pedro, você vai colocar um verbo para cada um desses objetos. E eu também vou fazer a mesma coisa aqui. Eu ponho na frente do objeto, não é? Isso. Vai relacionar aí o verbo com o objeto. Agora, Pedro, você manda para mim esta lista e eu vou mandar a minha lista para você. Tá. Peraí. Vamos pelo Telegram, não é? Isso. Tá bom. E agora eu vou montar uma história com os objetos são os mesmos, o lugar são os mesmos, mas eu monto a história com os seus verbos. E você deve montar a história com os verbos que eu escolhi para você. Tá, então começa você, é isso? Pode ser. Então vamos lá. Então começa com você, Alexandre. Começa o jogo de fato, né? Nós vamos criar aí essas narrativas a partir desse brainstorm que nós fizemos. Abraço pessoal do B9. Aí. Agora que você vai começar, eu vou pôr uma trilha sonora de final da Copa da Rússia. Vai lá. Boa. Valendo. Naquele dia, Pedro, em que nós estávamos no final da Copa da Rússia, nós estávamos ali pertinho da cabine de transmissão dos jogos e perto ali do árbitro de vídeo. O VAR. O VAR. E quando todo mundo pensava que o jogo ia terminar 0-0, teve um lance controverso e ia ser dado pênalti para um dos times quando o árbitro ficou assim, né, sem saber se era pênalti ou não, e foi conferir no monitor do árbitro de vídeo. Certo. Porém, quem não esperava, o que ninguém esperava é que o canarinho pistola, que ainda estava por ali, chutou, veja bem, chutou o monitor do árbitro de vídeo. Provavelmente estava bravo porque o Brasil não estava no final da Copa, né? E ele quis mostrar o quanto que era
pistola. E deu um chute no monitor do árbitro de vídeo que ficou todo mundo assim, abismado, né? Poxa vida, e agora, né? Complicou todo o jogo, causou um embaraço. E quem estava ali, que ninguém esperava, Neymar. Neymar tava ali do lado. Menino Ney. Tava ali do lado, rapaz. E começou a chorar. O Neymarzinho chorando? Neymarzinho chorando porque o monitor foi destruído. A festa final da Copa tava, né, ali sendo abalada por esse símbolo máximo do Brasil, que é o canarinho pistola. E aí, rapaz, toda a polícia do campo foi pra cima do canarinho pistola. Quando eles iam prendê-lo, ele deu um olé. No fim, ele merecia até ser convocado pra seleção, porque ele driblou todo mundo, chegou lá no meio do campo e começou a dançar. A dançar. Neymar chorando e o canarinho pistola dançando. Aí, quando a coisa parecia não ser mais louca do que já estava, eis que jogaram no meio do campo a bola quadrada do Kiko. Olha aí. Certamente era uma torcida ali de um dos times que tava brava. Do México, né? De o México repente, foi eliminado pelo Brasil. Pode ser. Algum torcedor do México também indignado. E jogou no canarinho pistola a bola quadrada. Ô, louco, e ele, que violência. É uma cena bastante violenta, não é? E ele desviou, muito malemolente, e foi lá e estourou a bola quadrada do Kiko no meio do campo e se transformou assim no ícone deste final, desta Copa, que foi uma loucura. E assim acaba a história. Nossa, Alexandre. Olha, canarinho pistola dançarino. Tá bom. É assim o final da sua história, então. E o Neymar continuou chorando século a seculorum. o menino Neymar, de 26 anos de idade. Vamos lá, então. Agora eu vou pra minha história e depois a gente conclui, vai. Bom, Alexandre, naquele dia, na final da Copa da Rússia, lá pelas tantas, houve um lance polêmico. Na minha cabeça aqui, a gente não sabe ainda, mas eu vou dizer que é França e Inglaterra, a final. Se eu acertar, você me paga um suco de maracujá. Né? E lá na final, França e Inglaterra, a coisa acontecendo, de repente acontece um lance polêmico, que a bola do nada se mexe e vai pro gol da França, gol da Inglaterra. Né? Os inventores do futebol comemorando, mas todo mundo fica um pouco, vamos assim dizer, um pouco chocado, porque de fato ninguém chutou a bola. Como é que aquela bola se mexeu? Como é que aquela bola foi entrar no gol? Mas foi gol, é fato. Cruzou, não havia um poltergeist. E aí resolveram consultar o VAR. Todo mundo ficou chocado. Mas vamos consultar o VAR. E o que acontece? Eles veem o lance e resolvem, no monitor do árbitro, né, o árbitro de vídeo, o chamado VAR, eles resolvem dar um zoom. Deu zoom. Deu um zoom. Né? Dão um zoom lá como é que se diz? No lance, né? Dá um zoom lá no monitor de vídeo e pasmem. Quem é que fez essa bola entrar no gol? Quem? O Homem-Formiga e a Vespa, que tá em cartaz no cinema, assisti esse dia. Filmão, bom filme. O Homem-Formiga tem um quê de inglês, não é? Uma treta com os franceses e resolveu, então, fazer esse gol acontecer. Resolveu a partida. Na hora que dão o zoom, pois resolveu a partida. Na hora que todo mundo vê que é o Homem-Formiga e a Vespa,
Nossa, aí é uma festa no estádio. Os heróis existem, não são só de cinema, não é? E vira uma festa. Olha, quem começou a se importar com o jogo de futebol era a concretização do cinema hollywoodiano diante dos olhos de todo mundo. E de repente, no meio desse espanto inteiro, quem é que o Homem-Formiga chama para dançar com a Vespa no meio? O menino Neymar. Aê! Ele chama para dançar o menino Neymar. Dançar. Então, muito bom. Dançar, ele dança. Fazer dança, o que ele sabe, né? Exato, o menino Ney dançando lá, aquela evolução quase de mestre-sala e porta-bandeira do Homem-Formiga com a Vespa e Neymar a dançar ali no meio do campo e todo mundo emocionado com esse momento ilustre, não é? E aí, de repente, o que eles resolvem fazer? Quem entra no campo para ser mais feliz ainda? O Canarinho Pistola. Ei. E na hora que entra o Canarinho Pistola, eles correm para abraçar. Abraçar o Canarinho Pistola. E aí toda aquela dança, aquela emoção, a paz no mundo conquistada. Quem quer mais saber de Copa, não é? O Brasil no meio do samba ali. Sim, com heróis se concretizando, de repente quando tira a cabeça e adivinha quem é o Canarinho Pistola. Eita. Ninguém mais, ninguém menos do que Carlos Villagrán. Carlos Villagrán, o cara que interpreta o Kiko no Chaves, que está abandonando a carreira, diz que não vai fazer mais o Kiko. E de repente ele, sendo o Canarinho Pistola, mas o Kiko ao mesmo tempo, alguém pega e joga pra ele a chamada bola quadrada, não é? Carlos Villagrán! Imagina essa cena no meio do campo, não é? Neymar a dançar, Canarinho Pistola, que é o Kiko, o ator original, Homem-Formiga e a Vespa, e aí de repente eles dão a bola. Dos povos. Os povos, olha, e cantando músicas de paz, Kumbaya e tudo mais, e de repente eles dão a bola e dizem assim pro Kiko: Kiko, agora é sua hora de arremessar a bola quadrada para o alto, e no campo que ela cair, será decidido quem vai ser o campeão. E aí, então, vem aquela câmera por cima bonita, o Canarinho Pistola, que é na verdade o Kiko, o Neymar que não para de dançar freneticamente, Homem, Formiga e Vespa ali, e na hora que o Kiko joga a bola quadrada, arremessa a bola quadrada pro alto, arremessa, porque mandaram ele arremessar, viu, Alexandre? Arremessar a bola quadrada, a imagem congela, e o Thanos estala o dedo e a cena acaba. E assim é a minha história. E no Facebook de uma conversa, na próxima semana, você decide qual foi a melhor história naquele tempo. Chega de maluquice, Alexandre. Muito bom. Vamos pras cartinhas, Vamos pras cartinhas. Muito bem, Pedro. Então, nosso primeiro e-mail desta segunda sessão aí das leituras dos comentários é do René Ribeiro. Abraço, René. E ele diz assim: estou acompanhando o podcast, está muito interessante. Os 2 últimos episódios, vai entregar a gente, hein? Foram ótimos, contrastando a verdade e as incertezas da vida. O podcast me levou a reflexões profundas que me ajudam a ser mais humano. Parece uma frase que sou estranho, mas analisando o mundo onde vivemos, no imediatismo das coisas e que esperamos dos outros também, a frase faz sentido. Sugestão de tema, né? Vamos ver aqui. Falar sobre o tempo, mas filosofar mesmo. Tipo, aquela pergunta que o professor esperto faz para o aluno: qual a diferença entre o tempo e a eternidade? E os alunos mais espertos ainda respondem: professor, por mais tempo que eu levasse para lhe explicar, o senhor levaria uma eternidade para entender. É isso aí, um resumão do e-mail do René Ribeiro.
O René Ribeiro, que trabalha com tecnologia, ele tem aí o Instagram, o Café com Review. Você pode procurar a conta aí. É alguém que trabalhou. Volta e meia, eu via vídeos de review lá. É um cara que, olha, me deixa muito feliz saber que ouve o programa. Ele quer que fale sobre o tempo, Alexandre. Isso aí entraria bem na pauta, né? Além do que, ele fala de 2 programas bem antigos, né, Alexandre? Sim. Que são um dos primeiros programas que não foram para a rádio. Esses programas não estão na rádio, você pode encontrá-los na internet, não é? Procurando lá uma conversa, você consegue encontrar esses programas. Sobre a verdade, sobre as incertezas da vida. Sim, que deram... Olha, muita gente comentou esse programa, né, Alexandre? Sim. Eu lembro que foi assim... superou as expectativas. Curioso que às vezes a gente faz programas que a gente acha que, né? A gente fala, nossa, esse aqui foi muito legal. E todo mundo, meh, né? E tem uns que a gente faz assim, tipo, beleza, né? Ficou bacana, a gente se esmera. E a galera, nossa, como ficou, né? Esse foi um deles, né, Alexandre? Que eu lembro que foi uma correria nas gravações. Acho que até hoje o pessoal ainda escuta, comenta. Um dos mais ouvidos. Ele diz uma coisa que eu acho que vale a pena lembrar aqui. Ele fala, olha, filosofia é uma matéria que seria muito útil nas salas de aula. Pois é, parece que agora vai virar matéria opcional aí, segundo uma reforma de um tal governo, né? Pois ela nos ajuda a entender nós mesmos e nos colocar no lugar dos outros também. O Alexandre ensina filosofia, leciona filosofia na academia, e eu tive a oportunidade de lecionar uma filosofia mais pop, não é? Para alunos aí de ensino fundamental 2. E a gente sabe o resultado e como isso faz bem, não é, Alexandre? É uma pena a desvalorização da filosofia nessa recente reforma. E como às vezes, eu entendo os alunos, os mais jovens pensam de maneira tão imediata, mas como a filosofia faria bem se de verdade fosse ensinada cada um de um jeito para os mais pequenos também, né? Desde o começo, né, Alexandre? Sim, eu tenho o privilégio de ensinar filosofia já para um pessoal que geralmente vai porque gosta de filosofar e acha importante a disciplina, né, na graduação, mas no ensino médio é de fato muito desprestigiado e eu admiro muito o esforço dos professores que tentam passar a filosofia aí para a juventude e lamento porque o governo está tirando uma disciplina que de fato podia trazer não só para os alunos uma outra visão de mundo, mas mudar, inclusive, a própria concepção de ensino, né? Porque Sim. A impressão que dá é que o ensino cada vez mais se torna uma coisa na cabeça desses que pensam os currículos já formatada, já feita, que já chega pronta. E a filosofia nos lembra justamente que o conhecimento é algo que se constrói, né? O exercício do filosofar é esse do diálogo e ao mesmo tempo da indagação, da pergunta, da provocação, né? Pois. Eu sinto mesmo. Eu vejo a diferença dos alunos desses que participaram sempre de ter essa quase que introdução à filosofia, da percepção que tem do mundo e tudo mais, de como acabam indo muito mais na frente, não é? Não que devesse, não é? Haver gente na frente ou atrás, mas o quanto a filosofia dá uma vantagem para quem estuda isso desde muito tempo, né? Ô Alexandre, o René, ainda na carta que ele manda, né? Na cartinha aqui que ele manda, ele fala também da questão das verdades, e isso de novo reacende. Esse programa já é antigo, é um dos primeiros que a gente fez, mas ele fala de como as eleições de 2014, não é? Em que houve aí uma divisão quase que de meio a meio. A eleição aqui no Brasil para presidente foi
foi vencida por uma margem bem apertada, né? E ele dizia o quanto ele acabou discutindo, ou não discutindo, mas sim dispondo com pessoas. E ele é alguém que usa muito as redes sociais no trabalho, na comunicação. Ele tem aí o blog, como eu falei, tem canal do YouTube e tudo mais. O quanto ele discutiu com pessoas no Facebook e amigos. Ele disse que ninguém estava a fim de discutir, né? Parece hoje em dia, né? Não mudou muito. Na verdade, as pessoas queriam pregar a verdade própria e atacavam a outra palavra com memes da web, aquilo que a gente retoma volta e meia, piadas infames sobre o partido e candidato. De novo, não é? O problema não só é a polarização, mas a gente também só quer a verdade que a gente quer, né? Quando alguém aponta uma coisa e aí você já aponta o erro do outro como se o erro do outro justificasse o do um. A gente está ficando cada vez mais obtuso, cada vez mais cego em relação a essas coisas, e isso vem piorando de uns tempos para cá, né, Alexandre? Eu lamento muito isso, que as redes sociais, eu penso lá em 2014 e até um pouco antes, como ela se apresentava com um potencial tão grande para a gente discutir essas coisas, né? A ideia mesmo da ágora, do lugar onde as pessoas estão para trocar ideias, e como isso, eu não digo que se perdeu totalmente, mas como isso se perdeu no meio de tanta coisa, de tanta bobajada, né? Sim, Então, sim. se você for ver, ainda tem discussões boas, tem muita coisa boa acontecendo, mas a quantidade de deboche, de ataque é tão grande que às vezes é difícil de você acompanhar um debate de uma maneira séria. Mas eu acho, Pedro, que é fase ainda, né? Eu acho que mais pra Você acha frente, que amadurece ainda? eu acho que a gente amadurece, sim. Sabe por que eu acho que a gente amadurece, Pedro? Esses dias eu fiz uma reunião, esses dias não, já faz um tempinho, eu fiz uma reunião com os coroinhas e acólitos aqui da paróquia e entrou na pauta da reunião o uso dos grupos de WhatsApp. Aí. E uma coroinha falou assim: gente, para de mandar bom dia coloridinho no grupo do WhatsApp. Essa é a criança esperança, ai. E o mais, assim, impressionante é que quem manda, Pedro, são os pais dos coroinhas. Né? Assim, a geração mais nova já consegue ter uma visão mais objetiva e a geração mais velha ainda tá deslumbrada com a ferramenta. Olha, se você manda gatinhos de bom dia nos grupos de WhatsApp, não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa. Evolua! Evolua. Eu sou um que falo, se você me colocar nesse grupo e tiver gatinho do WhatsApp, eu saio. E se tiver baixaria, mas na hora, eu saio e bloqueio quem tá no grupo. Eu nunca recebi baixaria, exceto uma vez num grupo da faculdade, minha primeira lá. Mas botou gatinho, eu já saio. Mas sobre gatinhos e outras coisas a gente fala em outro programa. Vamos pro próximo bloco. Eu tenho aqui o e-mail do André Barbosa. Olha aí, Alexandre. Ah, é brother. Conhece, hein? Olá, meus queridos padres Pedro, Luiz e Alexandre. Venho parabenizar o programa agora semanal e transmitido pela Rádio 9 de Julho. A pessoa tá dando parabéns aqui pra loucura, né? Olha, nota-se aí. Vamos lá, André. Me lembro de ter visitado uma vez a Rádio 9 de Julho quando o amigo Padre Zé Roberto. O Padre Zé Roberto, que falou aí conosco. Passou, falou sobre exorcismo. Ainda era seminarista e estudante de filosofia. Cara, não fala isso que vai revelar que você é uma pessoa já de uma certa idade. É meu amigo de infância, o André. Velha. Olha aí, então você Sim. É velho com ele, Alexandre. E com o Zé Roberto. Isso trará... Abraço, Zé Roberto. Isso trará mais qualidade ao programa de vocês, não que isso seja necessário. Olha, como é bom ter amigo ouvindo o programa, né, Alexandre?
Tenho certeza que o sucesso de vocês é proveniente de algo genuíno, sem máscaras ou rótulos. Tá aí uma verdade, não é? A gente não se esconde. Agradeço o trabalho de vocês em minha vida. Vejo vocês dois como amigos, mesmo vocês estando longe. Oh, tudo bem que o Ale eu conheço desde a época da escola, mas com o Pedro Luiz tenho como se fosse um amigo de longa data. Pô, isso é legal do podcast, né, Alexandre? Acho que mais do que do rádio até, né? Porque quem ouve, não ouve porque chegou, não é? Ouve porque escolheu ouvir. Sim. Isso é muito massa, né? E prossegue o André aqui, não é? Mesmo falando com ele apenas uma vez, eu lembro na sua posse, não chegou nem a um minuto. Isso prova que vocês estão no caminho certo. Olha, alguém acha isso, Alexandre? Obrigado, André. Depois a gente deposita lá os 5 contos na sua conta. As 5 paçocas. As 5 paçocas, brigadão, viu? Mas é legal o quanto... Eu vejo muito isso. Quem às vezes eu encontro... Tem uma senhora, deixa eu tentar achar o nome dela aqui, ela disse que ouve na rádio, e toda vez que ela vem aqui na paróquia, calha de eu não estar, não é? E eu acho bonito porque ela falou assim, olha, eu gosto muito do programa de vocês, me faz me sentir bem e tudo mais. Não é nem uma cartinha, foi um bilhetinho, Alexandre. Olha só. O nome dela é Mara. Eu acho que eu te mandei, não é? O bilhetinho. Uhum. Ela mora aqui, perto da paróquia. Ela diz, olha, vocês levam um pouco das minhas preocupações, que são muitas. Então, Mara, eu recebi, que pena que nunca dá tempo quando ela vem aqui, mas é interessante como a gente não tinha noção dessas questões, né? O quanto a gente acaba fazendo sem perceber parte das pessoas. Efeito colateral positivo, né, Pedro? Assim... Positivíssimo. De vez em quando alguém vem e aborda, olha, eu tô ouvindo, e dá um retorno ali pessoalmente. E Sim. a impressão que dá é que as pessoas conseguem absorver mais do que a gente, do que a gente dá. Eu acho também. Tem aqui uma pessoa na paróquia. Eu não divulgo muito na paróquia o programa, né? Eu não sou muito... Você sabe, você me conhece. Mas tem uma pessoa aqui que ouve, que é a Sônia, né? Que ela cuida aqui da Pastoral da Saúde. Ela fala, padre, eu me ajoelho ali no cantinho porque é onde o rádio pega, eu gosto de ouvir e tudo. Eu falo, que curioso, né? Porque ela me vê todo dia, não é? Aqui na lida e tudo. Mas ouve com carinho e tudo mais. Esses dias, até dizer... Ela falou assim, padre, eu fiquei assustada, porque eu vi que ia ter mudança na rádio e eu liguei o rádio e não ouvi vocês, era meio-dia. Eu falei, mas na rádio é 1 da tarde, né? Meio-dia. Ela, ufa, que alívio, né? Eu falei, mas Sônia, você me vê sempre, né? Mas a gente tem muito amor pelo podcast. Ir para a rádio foi uma consequência, na verdade, não é, Alexandre? Sim. A gente cede o programa para a rádio, mas originalmente ele tem um formato de internet. Mas é interessante ver, né? Quem mantém o rádio ligado quando a gente entra, mas quem baixa o programa, né? Isso parece uma doidice, a gente não quer, a gente tem amor pela ferramenta, mas nunca tinha pensado na dimensão disso, embora a gente esteja muito na vida das pessoas, nunca tinha pensado assim. Sim, eu acho esses muito dias massa, eu né? recebi também assim um feedback de uma pessoa que falava assim, bacana que vocês falam de temas que geralmente a gente não vê padre falar. E era um pouco essa a nossa intenção mesmo, mas Sim. a pessoa falava, e vocês podem aprofundar o tema, né? Não fica ali só no raso da coisa. E também essa era uma das nossas preocupações, a escolha pela mídia podcast, que tem essa função mesmo, né? E aí uma outra pessoa falava assim, vocês são meus companheiros que toda semana eu tenho que fazer um deslocamento e vocês vão junto comigo, são meus companheiros de viagem. Pois é. E é legal, Pedro, porque eu tenho um pouco essa relação com o podcast também, sabe? Eu também. Eu tenho aqueles que são podcasts do coração mesmo, que me acompanham. E é bacana estar desse outro lado,
né? E é legal essa troca, né? Mesmo que seja para 9 pessoas, né, Alexandre? Ainda é muito massa, né? Eu mesmo também tenho, por exemplo, eu ouço muito lá o Xadrez Verbal, que é por onde eu me informo. Volta e meia o Alexandre fala no Xadrez Verbal, não é? Um abraço, mesmo, Felipe né? e Matias. Pois é, eu vou ali andando e ouvindo o Xadrez Verbal. Tem um agora bom, Alexandre, olha as dicas aí, né? Sobre presidentes. Eu não sei se você já ouviu esse. O Presidente da Semana. É mesmo. Procura aí o Presidente da Semana, você que tem podcast também procura. Ele vai falando, cada semana ele vai falando sobre um presidente desde o primeiro, não é? E vai chegar até o próximo que for eleito, o próximo ou a próxima, né? É muito interessante, Alexandre. Eu acho que valeria a pena. Mas tá bom. Vamos pra frente. Lê aí o próximo, Alexandre. O próximo que eu vou ler é da Letícia Hashimoto. Olha aí, a grande dúvida é Hashimoto ou Hashimoto? Me desculpe Quem aí, é que Letícia. É Hirota, eu não tô fazendo propaganda, ou Hirota? O meu japonês tá um pouco enferrujado. Mas, ó, eu vou aqui. Esses dias eu encontrei o padre Eduardo Higashi, sabe? O padre Eduardo Higashi, que é daqui da Arquidiocese. E eu falei, é Higashi ou Higashi? Ele falou, o certo é Higashi, né? Com aquele ali, o R ali no fundo. Então, não sei se o dela é assim ou não, né? Mas tá bom, tirando essas efemérides. Vai, Alexandre. Olá, Padre Pedro e Alexandre. Conheci uma conversa através das publicações do Pedro e também porque não tinha o hábito de ouvir podcasts e estava procurando por um. Gostei muito dos assuntos abordados no podcast de vocês e gostaria de sugerir temas. E eu gostei desses temas aqui, hein, Pedro? Olha aí, anota aí, rapaz. Ela diz lá: falem sobre os livros do Dan Brown, que mencionam Templários, Santo Graal e pontuam várias coisas da Igreja Católica, como conclave em Anjos e Demônios, símbolos e o inferno, além dos Illuminati. Como tudo isso está realmente ligado ao catolicismo, o que o cristão pode considerar como verdade nas obras de Dan Brown. Gosto muito das obras desse autor e achei interessante a forma como ele abordou cada tópico em cada livro. É isso aí. É a nossa ouvinte Letícia dando essa sugestão bem instigante aí. Olha, você já leu livros do Dan Brown? Eu já li o mais famoso lá, o Código da Vinci. Código da Vinci. Eu li também, nossa, mas faz muito tempo. E acompanhei um pouco ali os filmes, né? Eu confesso que Anjos e Demônios, o filme, eu achei bem cansativo. Eu acho, nem me arrisquei. Eu li o Código da Vinci na época que bombou, todo mundo lia no metrô, lembra? Sim. Mas eu sei que o Anjos e Demônios tem... É esse aí que tem o Carmelengo? É, isso mesmo. Olha, Letícia, o que é verdade? Existe um Carmelengo. Isso é fato, né? Aliás, de passagem, na data que a gente está gravando esse programa, faleceu o Carmelengo atual, não é? Que é o Cardeal Turhan, né? Aquele que anunciou o Papa Francisco, faleceu no final de semana, muito próximo aí de quando a gente grava esse programa. Mas o Carmelengo existe, não com aquele poder de função que eu vi no filme. Parece que é um padre, não é? No filme, uma coisa meio obscura ali. Não é? O Carmelengo é quase que o mordomo ali, né? Que faz a coisa acontecer. Teríamos que ler esses livros ou trazer um especialista. Existe um padre especialista em Dan Brown, não é, Alexandre? Olha, tem um amigo nosso que acompanha todos. Se ele tiver pistola, o programa vai ser pistola, né? Vai ser ótimo. Se ele tiver mais calmão, né? Ele é um cara muito gente boa, mas se pegar ele um dia pistola, a gente pode ter vários programas sobre o Dan Brown, né, Alexandre? Pode ser um para cada livro. Ou, de repente, também, se a Letícia se anima a participar conosco aí. É mesmo, Letícia. Manda mensagem aí e qualquer coisa a gente podia
pensar e fazer um bem bolado aí, hein? Verdade mesmo. É. A gente quer mulheres participando. Verdade mesmo. Olha, Alexandre, é isso mesmo. o- Letícia, manda inbox. Manda inbox, verdade mesmo. E o código Da Vinci, o que existe de verdade? O Da Vinci existiu de verdade. Pois é, existiu. Aquelas formas geométricas na pintura também são impressionantes, né? Mas de resto, eu não lembro. Agora, não lembro muita ô coisa. Pedro, não só Dan Brown, tem outros autores que brincam aí com o simbolismo cristão. E eu, sinceramente, eu acho bom, cara. Eu não sou contra, não. Acho que os símbolos têm esse poder mesmo Tem. e é bonito de ver que a nossa cultura católica, vamos dizer assim, fecunda a mente desses autores e a gente só não pode confundir ficção com realidade, né? E É, com documentos de fato, com ciência, mas eu acho que é válido. vale muito, muito válido mesmo. Retoma aquilo que a gente falou lá daquele gala que teve no Met, não é? Sim. Da galera vestida com roupas da igreja. Uai, é pop, não é? E se os nossos símbolos são populares, eles consequentemente vão acabar gerando esse tipo de movimento também, e também na literatura, né? Verdade mesmo, Letícia, eu vou falar com o Alexandre aqui, se você mandar um inbox lá na página de uma conversa, a gente pode conversar, né, Alexandre? Com certeza. Vamos lá. A outra também vem da Thaís dos Santos Domingues Pereira. Ó, Pereira já tem, né? Ó, o nome desse já vai bem. Olá, Padre Pedro e Alexandre. Meu nome é Thaís. Eu conheci o Padre Pedro no Arsenal da Esperança. Foi assim que comecei a segui-lo nas redes sociais e que, mais recentemente, fiquei sabendo do podcast, programa de rádio de vocês. Acabei de fazer uma maratona de uma conversa. Menina, Uau. que coragem! Olha que coragem. Ouvi todos em sequência. Comecei no Sábado Santo. Penitência, hein, moça? E terminei agora. Apropriado. Pois é. Como já falei no Instagram do Padre Pedro, o terceiro episódio sobre o culto à certeza, olha ele aí, ajudou a dar um mote para que eu vivesse melhor a Páscoa. Pô, Thaís, que bacana. Fora que a Thaís, olha, ela tem um canal no YouTube, vamos divulgar o trabalho da galera, Muito né? bom. Chama Vão-se os Anéis e um pouco ela fala da vida pessoal dela ali. É muito bacana. Eu assisto, viu, Thaís? Verdade. E legal saber que a gente te ajudou na sua Páscoa. Voltando a esse terceiro episódio sobre o culto à certeza, nele vocês disseram que não podemos ficar entrincheirados atrás do catecismo. É mesmo, a gente falou isso, hein, Alexandre? Sim. E continuo falando. Né? Achei isso muito Com interessante convicção, porque eu com tenho certeza. muito, sem dúvidas. Achei isso muito interessante porque eu tenho o hábito de, a cada dúvida que tenho sobre a fé ou comportamento cristão, procurar a resposta no catecismo da Igreja Católica. Porém, algumas vezes o que eu encontro ali não está de acordo com o que eu observo na sociedade ou com o que conheço da ciência. Isso me faz ficar com mais dúvidas ainda. Olha aí, já dá coisa para o programa, hein? Se possível, eu gostaria que vocês falassem sobre isso, como usar o catecismo de maneira saudável e sem ficar entrincheirado atrás dele. Sei que vocês evitam cair demais no catolicismo, porque há pessoas não crentes que escutam o podcast, mas confio que vocês saberão falar sobre esse assunto de maneira mais de boteco possível. Uau, é isso mesmo. foi antes do programa fatídico de boteco, né? Um abraço e muito obrigado. Ô, Thaís, brigadão mesmo, viu? Verdade, é uma querida. Sobre essa questão do catecismo, eu vou falar aqui rapidinho o que o meu professor de eclesiologia, que também foi do Alexandre, dizia. Que vem logo depois de nós na rádio. Que na rádio, se não mudou a programação, vem logo depois da gente aí. Abraço, Antônio Manzato. Um programa muito melhor que o nosso. Mas olha, a rádio entra num limbo entre 1 e 2 da tarde do domingo. Um quem ouve a programa rádio- pra diluir seu cérebro e o outro pra preencher certas preencher. canções que eu... Certas canções com o Antônio Manzato. E ele dizia uma coisa, Thaís, que eu acho que vale a pena. Ele diz assim, o catecismo, ele é bom para quem vai fazer a primeira comunhão. Ele é um resumo da fé.
não é? Ele não é o compêndio da fé, mas ele é um resumo, e ele é de fato um resumo da fé. Quando a gente fala do se entrincheirar atrás do catecismo, vai muito, muito antes do que você relatou. Você tem uma dúvida, você vai atrás e faz o confronto, pensa. Tem gente que não faz isso, né? Que cita tão somente, olha, isso e é isso e aquilo, coloca como fonte única, não é, o Alexandre? Uhum. A crítica foi muito mais direcionada aí. Você usa melhor do que os que a gente, de alguma maneira, deu uma levezinha espetada, não é? Sim. Porque tem a mania de se entrincheirar atrás do catecismo. Agora você falando, Pedro, eu lembrei, esses dias eu escutei um podcast de um grupo que eu gosto muito, tenho um carinho muito grande, já participei lá com eles, que é o pessoal do Bibotalk. E Uhum. eles estavam ali apresentando um livro que fala sobre a tradição romana, né, a nossa, católica, e assim, lógico, é uma visão de quem tá de fora, né? E assim, deu a impressão de que tem muita gente que entende os dogmas da igreja e o catecismo como coisas estanques, estáticas, Sim, e é muito perigoso você usar o catecismo com fundamentalismo. Da mesma forma que exato. alguma pessoa pode utilizar a Bíblia de maneira fundamentalista, nós, porque somos católicos, não vamos trocar a Bíblia pelo catecismo para sermos fundamentalistas, né? Sem dúvidas. E a gente tem que entender o catecismo meio como que um índice da Uhum. nossa fé, né? Por trás daquele, vamos dizer, arcabouço ali de conhecimento sobre a doutrina católica, existe uma teologia vastíssima, né? Pois é. Cada parágrafo daquele é ali um resumaço de algo que é muito mais profundo. Então, De uma teologia de 2 séculos, né, puxa Alexandre? vida, e de tantos autores que tocam em cada assunto daquele. Então, 2 séculos não, só me corrigir, 2 milênios, né? dois Desculpa. milênios, exatamente. E então, assim, é ótimo, né? O catecismo é para nós essa referência para você ter uma resposta rápida, mas dá sempre para você ir um pouco além, né? Por isso existe teologia, por isso existe aí teólogos trabalhando incessantemente para que cada área ali da doutrina possa ser aprofundado e possa ser enriquecido e atualizado, né? Vamos pra frente, porque senão o tempo estoura. O próximo é você, vai lá. Então nós vamos pegar aqui o e-mail da Célia Moreira, que diz assim: Olá, padres, eu sou a Célia, uma das 9 ouvintes do podcast de vocês. Já comentei uma vez que não ouvi assim que vocês começaram, demorei um pouco porque achei que 1 hora de podcast com 2 padres falando ia ter muita pregação, Amém, irmã. tudo menos isso. Foi e continua sendo uma grata surpresa ouvir o conteúdo que vocês produzem. Sempre muito bom e, sobretudo, porque é apenas uma conversa. Apenas, e não somente uma forma de expressão, porque é muito bom ouvir essa conversa que flui tão tranquilamente. Acho que hoje tá cada vez mais difícil manter um diálogo quando alguém nos ouve, normalmente é apenas para rebater o que foi dito. Produzir um diálogo, uma troca de ideias é raro. Então, aí a Célia ainda fala: até agora gostei bastante dos temas escolhidos, claro, tem alguns que tenho mais afinidade. Aquele programa sobre exorcismo não me chamou muita atenção, acho que foram muitas informações. Já ouvi mais de uma vez vários dos programas antes de ir para a Rádio 9 de Julho e depois da rádio também. E é Olha isso, aí. muito bom.
Muito. Olha, Célia, obrigado. Sempre comenta, sempre interage lá na página do Uma Conversa no Facebook. E a gente fica feliz, né? Que de alguma maneira a gente ajuda nas suas reflexões. Houve um que ela elogiou bastante, que a gente falou de professores e mestres, porque a Célia também é professora. A gente tem um público bom, né? Olha, rapaz. Público. E de verdade a gente faz com muito carinho, não é? E mesmo que a gente tivesse só um ouvinte, a gente ia continuar fazendo. A gente sempre diz isso, né, Alexandre? Porque é bom pra gente também. Sim. É bom pro nosso cérebro, é bom pra nossa... porque a gente vai investiga, a gente vai atrás, lê aqui, lê ali. E é um desafio também, né, Pedro? É um desafio. Fazer um programa por semana pra gente, pro ritmo de vida que a gente tem, né? O Alexandre é pároco, dá aula, tem que preparar aula, corrigir provas. Eu também tenho as minhas funções, agora tenho que estudar. Coordenador de E pra pastoral. Pois é, também. Isso dá trabalho, não é? Mas ainda assim a gente sempre separa aí o dia da semana, eu faço uma parte, o Alexandre faz outra, até para vocês saberem, não é? Eu faço a edição, toda a revisão quem faz é o Alexandre, depois toda a programação visual, né? De como quem sobe os arquivos, disponibiliza. Quer dizer, é um trabalho bem divididinho, né? E a gente faz, hoje em dia, né, Alexandre? A gente faz quase que naturalmente. Né? A gente nem troca muita ideia sobre... A gente troca ideia sobre pauta, né, Alexandre? A gente fala um pouco sobre o que vai fazer, as linhas gerais, senta, grava a conversa mesmo, a gente grava a conversa, só controla um pouco o tempo. Agora, depois as outras coisas, a gente faz de maneira natural, né? Tal hora o Alexandre sabe que o programa vai chegar para revisar, ele manda as anotações, eu subo e paro de me preocupar. E ele começa a se preocupar com a outra parte. E a gente vai de boa, né, Alexandre? Mesmo os vídeos a gente não combina, né? A gente, esses dias até acertou sem combinar, né, Alexandre? Sim. E é interessante também que vai a semana inteira, né, Pedro? Vai. Assim, cada dia tem, A gente... tem um tópico, né? Um evento. Exato. O único dia que a gente não pensa em programa é na segunda-feira, né, Alexandre? Mas de resto, né? Até... você, né? Eu penso. Não, eu também. Eu subo o programa na segunda. O Alexandre sobe na segunda, tem razão. A gente grava num dia, no outro eu já começo a editar, aí mando. É um ritmo, assim, toma bastante tempo. Pode parecer simples, mas não é tanto, né? Mas também não é essa complicação toda pra vocês acharem, ai, tadinhos, né? É uma tarefa que se torna prazerosa. A gente faz no fim, com muito gosto. porque a gente gosta do que faz também, né? E gosta do resultado também. A gente gosta mesmo. E quando o programa vai pro ar para vocês, pode parecer que não. E a gente esquece, não é, Alexandre? Depois a gente deleta da cabeça. E não é de maldade. Mas quando ele vai pro ar para vocês, a gente já tá pensando no outro e a gente já ouviu esse programa umas 4 ou 5 vezes, né? É verdade. Então, aquilo que é inédito para vocês, pra gente, a gente já enjoou, né, Alexandre? Mas vamos para frente. Eu também tenho o e-mail aqui do Lucas Cruz. Boa tarde, acabei de ouvir o episódio 16 que vocês falam sobre mestres. Olha aí, a gente teve esse. Vou dizer que esse episódio até agora é o meu favorito. Na escola ainda tenho professores e professoras que me ajudam muito na vida e no próprio ensino. Vocês dois são uma grande inspiração minha. Não vou entrar tão detalhadamente no assunto, mas em questão ao carinho sacerdotal, vocês ajudam demais, como Cristo sempre faz. Um abraço, irmãos. Olha o Lucas aí, hein? Tá vendo que bacana? Muito bom. Muito bom saber aí que tem gente mais jovem ouvindo a gente e que a gente consegue ajudar. Bom, tem o Lucas, tem muita gente que escreve aí, volta e meia, o Sérgio Ricciuto Conte, que é um amigo pessoal meu, a gente poderia chamá-lo aí, Alexandre, um dia para falar sobre arte, né? Ele sempre manda uma observação ou outra, né? Ouvi o programa hoje, gostei disso, não gostei disso, não gostei disso, né?
Então, volta e Muito meia bom. ele me manda. Quem mais, Alexandre? Sempre escreve ali alguma coisa ou outra. A Renata sempre A escreve. Renata, a Aurora também, não é? A Aurora. Aurora também. Sim. A Charlene Vilela diz que ouve e de vez em quando dá uma atrasada, ela pergunta, não vai ter programa, não é? Tem muita gente que escuta e muita gente que a gente não conhece que vem chegando aí também. O Alexandre fala... O Adriano Cruz, eu vou falar aqui do Adriano Cruz, ô Alexandre, ele falou assim, padre, Sim. olha as métricas aí do programa, vê se tem gente da América do Norte ouvindo, não é? Ele falou, olha... Olha, eu lembro de ter visto alguém lá da América do Norte que... Pois é, então, que vai baixando, né? Que vai ouvindo. É. Teve gente na Rússia, a gente já falou, né? O Zangief já baixou, então... Tem também um que sempre dá um retorno pra nós, o Ricardo Bige, muito bacana também, um abraço, Ricardo, Pois é, Ricardo. por sempre interagir aí nas redes sociais. Uma vez ele pediu pra falar sobre... A gente já falou sobre o amor e tem uma série, mas ele falava sobre amores, decepções amorosas e tudo mais. Eu acho que isso vai entrar em um dos programas do amor, viu, Ricardo? Mas obrigado aí a divulgação de sempre, o carinho que você tem com o programa. A gente se sente honrado. O Ricardo trabalha no Arsenal da Esperança também, né? Então, é uma dupla honra aí, não é, Alexandre? Com certeza. É um pessoal de alto calibre. Alto garbo e elegância que perde seu tempo na vida ouvindo nesse programa e, pior ainda, gasta dados, né, mandando mensagem pra gente. A gente queria agradecer mesmo todas essas correspondências, todos esses e-mails e continue mandando, não é? A gente vai sempre ler, se a gente não leu tudo hoje, porque também não dá tempo, o tempo é bem apertado, mas a gente queria agradecer muito você que escreve. E se você discorda, também mande, não é? Para o conversaconosco@gmail.com, não é isso, Alexandre? Exatamente. Pois é, o programa foi assim hoje, aqui a gente termina mais uma conversa. Obrigado pela sua paciência, obrigado pela sua audiência. Eu lembrei que quem fala isso é o Faustão, hein, Alexandre? Obrigado, bicho, pela audiência. Vamos terminar o programa imitando o Faustão? Hein? Tanto no profissional quanto... Ô, louco, bicho. Ai, meu Deus do céu. Até amanhã. Até amanhã não. Até amanhã, Alexandre, quando você receber o programa para revisar. E até semana que vem, ouvinte. Valeu, Pedro. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Um abraço.